Os ensinamentos da Tigresa Branca. Leitura, página 93. A recriação da aparência física adolescente. Quando a tigresa embranquece e seus bigodes crescem, a cintura fina e ela sai à caça. Manual da Tigresa Branca. A primeira linha acima insinua que a mulher restaurou sua juventude, pois sua vulva está livre da descoloração e sem pelos, o que embranquece, e o cabelo está crescido naturalmente. O cabelo comprido de uma tigresa branca tradicional simboliza os longos bigodes e as listras negras do tigre. A cintura fina da tigresa branca é um sinal físico de ter atingido a fase inicial de uma imortal, porque é indicador da mesma reação pela qual passou durante a puberdade, quando ocorreu sua primeira ovulação, e quando sua cintura também afinou. A cintura fina não é o que na China antiga era chamado de cintura de vespa. Quando a cintura era apertada e espremida até que um homem conseguisse literalmente pôr as duas mãos em volta dela. Os métodos da cintura de vespa em geral causavam doenças do fígado. Muitas mulheres morreram ou adoeceram gravemente ao tentar conseguir uma cintura de vespa. A cintura fina é um afinamento natural da cintura, cuja meta é a flexibilidade, combinada com os exercícios das costas, permitia que a tigresa realizasse a cornilíngua em si mesma. Sair à caça quer dizer que ela agora é capaz de procurar o que precisa. Seu poder é tão grande que é muito provável que ela consiga encontrar seja lá o que for que estiver procurando. Como um tigre faminto, seus sentidos se tornam cada vez mais aguçados, devido à grande energia sexual positiva que a tigresa branca detém. Sua capacidade de atrair vantagem financeira se torna igual à sua propensão para atrair os homens e as mulheres. As pessoas se sentem atraídas por ela de muitas maneiras, como se fosse uma estrela de cinema. Sua natureza submissa as deixa totalmente à vontade e relaxadas a seu lado. Uma tigresa branca jamais é arrogante e nunca mostra excessivo orgulho em relação aos outros. O primeiro ato da prática da tigresa branca como tigresa iniciante, e novamente em sua iniciação, é retirar todos os pelos do seu corpo, exceto os cabelos, como já foi dito. Ela faz isto para estimular a memória de seu corpo adolescente. A tigresa branca realmente progride em sua restauração depois de começar a criar sua cintura fina. Nos homens, um sinal da restauração é o desenvolvimento da barriga Qi expandida, quando a parte de baixo do estômago incha e consegue ser muito mole ou muito dura, conforme a vontade. O que marca o progresso na mulher é o afinamento da cintura. A cintura fina é obtida por meio de exercícios semelhantes aos de yoga especiais e uma técnica chamada costas do tigre. As tigresas brancas têm muito pouco encontro com verdadeiras relações sexuais, o que também serve para indicar o comportamento adolescente do corpo. Em sua prática, elas têm algumas penetrações sexuais, mas muito poucas. A ideia de que a penetração sexual, se muito frequente, é prejudicial ao corpo da mulher, tem muito apoio científico. Na entrada da vagina há um músculo semelhante a um anel, e embora existam muitos anéis desses músculos na vagina, o primeiro é o mais importante. Quando a vagina recebe penetrações frequentes, este anel é rompido, ou é tão esticado que perde sua elasticidade e a área dos lábios assume uma aparência macilenta. Também quando esse primeiro anel é rompido, o fluxo do sangue é obstruído e fica preso, de modo que não funciona bem para restaurar a vagina. Mais importante do que isso, devido à obstrução do fluxo do sangue, a vagina também perde os hormônios necessários para ajudar a prevenir o processo do envelhecimento. Os hormônios das glândulas sexuais são as principais influências no retardamento desse processo do envelhecimento.
Outro problema associado com a relação sexual é a força extrema exercida sobre o corpo da mulher, que deve resistir às violentas ações físicas do homem até este atingir o orgasmo, não importa se ela já o atingiu. Às vezes, as secreções sexuais secam na vagina durante a relação sexual, o que pode prejudicar o tecido vaginal. A menstruação em si é um limpador natural do organismo, mas quando o sangramento é muito forte e irregular, poderá acarretar vários problemas de saúde. Mulheres que sangram muito têm mais problemas de saúde do que mulheres que pouco sangram. A tigresa procura diminuir o fluxo ou deliminar o ciclo menstrual para restaurar sua juventude. Nos primeiros 12 a 14 anos de sua vida, a mulher não tem nenhum ciclo menstrual, mas assim como a primeira ejaculação de sêmen desencadeia o processo do envelhecimento nos homens, a primeira descarga menstrual sinaliza o processo do envelhecimento nas mulheres. Por outro lado, as secreções sexuais da mulher são o melhor e mais natural limpador da vagina, razão pela qual a tigresa procura frequentemente o estímulo sexual para soltar suas secreções. Períodos menstruais muito fortes também causam um prematuro embranquecimento dos cabelos e induzem a fraqueza da visão. Mulheres que usam dispositivos internos para absorver o sangue menstrual impõem-se um risco maior de saúde. A síndrome do choque tóxico, pois esses dispositivos prendem o sangue menstrual por mais tempo na vagina. A penetração sexual frequente também estimula um fluxo menstrual maior, estimulando assim o processo do envelhecimento. Entretanto, a penetração sexual é um maravilhoso ato entre duas pessoas. A tigresa não renuncia a ela completamente, apenas a reduz bastante, como veremos nas práticas apresentadas na terceira parte deste livro. Para as metas da tigresa, a penetração é tratada com a mesma abordagem de uma garota normal, não muito frequente. Como a tigresa se entrega pouco às relações sexuais, ela pode reduzir os efeitos do período menstrual. Isto pode ser realizado com orgasmos mais frequentes, a estimulação de suas secreções sexuais e o aumento da atividade física por meio de atividades sexuais e da prática do Kung Fu. O simples celibato tem pouco efeito na restauração de sua juventude ou na redução do fluxo do sangue menstrual. Ela também faz exercícios que ajudam o organismo nesse esforço. Os métodos da restauração e os exercícios de tratamento da tigresa, por exemplo, foram criados pelas tigresas para aumentar o tamanho dos seios e para reduzir o sangue menstrual. Para intensificar os orgasmos. Quando a tigresa se agacha diante do dragão, o dragão é seduzido para a boca da tigresa. O lótus vermelho da tigresa apanha a preciosa pérola do dragão e a tigresa salta fora com sua presa. Manual da tigresa branca. A tigresa se agacha. É uma referência ao seu ato de submissão e também ao fato de realmente ajoelhar-se para sugar o pênis do dragão verde. O pênis é levado, seduzido, para dentro da boca da tigresa. O lótus vermelho é a língua dela, que excita o pênis, permitindo que a essência sexual e a energia pérola preciosa, o esperma, sejam tomadas. A tigresa salta fora, significa que por meio da absorção da energia sexual dele, a tigresa penetra no abismo de sua própria mente e seu rosto tem uma expressão como se estivesse muito distante. Há também a afirmação. Quando a cabeça do dragão se movimenta, representando o clímax, a boca da tigresa recua, representando a absorção. Manual da tigresa branca. As condições para a recriação dos aspectos físico e mental da adolescência são a base da capacidade que a tigresa tem de intensificar os orgasmos. Essas duas condições atendem a seu propósito em muitos níveis, como a estimulação da energia sexual e influenciar sua capacidade de seduzir e excitar sexualmente os homens, permitindo-lhe envolver-se nas técnicas transformadoras. Ela realiza suas metas intensificando seus orgasmos e os de seus parceiros. O ato de obter a hipersensibilidade sexual para a tigresa se baseia mais em sua capacidade de se concentrar intensamente na felação,
tal como acontece com alguém que se concentra totalmente em seu método de meditação. Os estados de transe ou absorção podem se tornar estados abstratos. Para atingir este estado, a tigresa terá de estar totalmente absorta e concentrada no ato de excitar o pênis com a boca. Mais tarde, veremos que existem alguns métodos de respiração e visualização usados ao mesmo tempo. Mas, de modo geral, a hipersensibilidade ou absorção acontece através da intensa concentração. Também se pode dizer que a tigresa se coloca em estado de orgasmo mental durante todo o tempo em que usa a boca para excitar o pênis, razão pela qual todos os seus sentidos estão aumentados e intensamente concentrados. Vemos isto igualmente nos métodos tântricos, em que a mulher desenvolve uma percepção tão intensa das sensações do orgasmo que pode deixar ali sua mente pelo tempo que desejar. Correlações alquímicas entre a medicina ocidental e o taoísmo. Esperma. No Qing, o esperma está a essência da criação e do alimento, a essência da juventude e da longevidade, e o próprio elixir da imortalidade. Quando ela é dispersa fora do corpo, a morte se aproxima cada vez mais. Quando é retirada, volta ao cérebro. A imortalidade se aproxima cada vez mais. Manual da Tigresa Branca. O sêmen tem 2 ingredientes: as células do esperma ou espermatozoides e o fluido seminal. As células do esperma são produzidas nos testículos do homem, de onde viajam pelos vasos condutores até as vesículas seminais, onde são armazenados até o momento do orgasmo. Durante o orgasmo, as células do esperma entram na próstata, produtora de fluido seminal que transporta o esperma pela uretra durante a ejaculação. Quando os testículos aquecem demais, a produção do esperma cai, o que é mais uma razão para o uso do sexo oral. A tigresa pode reduzir enormemente a temperatura dos testículos, porque através da saliva eles recebem mais ar resfriado do que durante a relação sexual. Para adquirir a maior quantidade possível de sêmen do orgasmo do homem, ela mantém o pênis ereto levemente virado para baixo. Quando o pênis está duro, os tecidos eréteis estão cheios de sangue. A uretra está sob e entre esses tecidos, que estão ligados à próstata e ao osso púbico. Quando mais apertados são mantidos esses tecidos, mais dura é a ereção e maior a força da ejaculação, significando que maior quantidade de sêmen será ejetada. Os testículos também produzem o hormônio testosterona, que é responsável pela quantidade e produção do esperma e pela própria ereção. A testosterona é desenvolvida na glândula pituitária, no cérebro, que, entre diversos outros fenômenos do corpo, estimula a próstata e o órgão reprodutor masculino. A tigresa usa maior excitação em suas seduções sexuais, basicamente para assegurar o nível máximo da testosterona do homem. Além disso, mantendo os testículos esfriados com o ar e a saliva, ela garante um orgasmo bem mais intenso e maior quantidade de sêmen. As células do esperma são da maior importância, pois elas carregam os elementos restauradores que a tigresa procura. Segundo a bioquímica, o sêmen é quase inteiramente proteína pura, com enormes quantidades de fósforo, cálcio e vitamina C. Ele contém ainda propriedades antibióticas. De modo geral, o sêmen contém muitos dos micronutrientes necessários para a saúde do organismo humano, especialmente a pele e o cabelo. O sêmen também carrega testosterona abundante no fluido seminal claro, segregado pelo pênis antes da ejaculação. Não se sabe se este fluido pré-ejaculatório ou testosterona tem algum efeito curativo para as mulheres se ingerido, mas os taoístas o valorizam muito, chamam-no de lágrimas do dragão e o consideram muito eficaz para ajudar na restauração da juventude da mulher quando ingerido em grande quantidade.
Assim, a produção desse fluido pré-ejaculatório é importante para a tigresa e é uma das razões pelas quais ela tenta que o homem só ejacule em sua terceira sensação de orgasmo, pois quanto mais vezes ele for levado até perto do orgasmo, mais lágrimas do dragão são produzidas para seu uso. Para os antigos taoístas, o sêmen e o sangue pareciam ser a mesma coisa. O sêmen era uma destilação do sangue. Um texto remoto alegava que 49 gotas de sangue equivaliam a uma gota de sêmen. Por essa razão, os taoístas procuravam preservar o seu sêmen, pois assim estariam preservando a própria essência da vida. Levando-se em conta os ingredientes do sêmen, esse antigo diagnóstico intuitivo talvez não esteja muito longe do que a bioquímica também descobriu sobre o sêmen. A saliva. Quando o sumo do jade, a saliva, é refinado por meio do aprimoramento, ele se transformará num espesso elixir branco, nutrindo todo o organismo, quando ele pode ser engolido como substância sólida. A imortalidade está perto, assim como a essência do dragão se transforma em jade quando cai no chão. O sumo de jade caindo no baixo abdômen, a terra simbólica do corpo, endurece o ti, transformando-se no elixir da imortalidade. Manual da Tigresa Branca. A saliva é produzida na boca e na garganta pelas glândulas salivares ali localizadas. A saliva tem duas funções importantes: lubrificar e dissolver o alimento, e a principal, matar as bactérias com uma enzima chamada lisozima, que ajuda a proteger as gengivas, os dentes, a língua, o palato e a garganta. Os taoístas acreditam que se a saliva é produzida em maiores quantidades e mais espessa, ou, como diriam, refinada, quando engolida, pode livrar o organismo de muitas doenças. E se aplicada à pele, pode tratar imperfeições. Como já foi discutido, a saliva marca a primeira fase do desenvolvimento libidinal. Para o taoísta, a produção de grandes quantidades de saliva assinala as energias restaurativas de nosso corpo. Os taoístas estavam certos nesse pressuposto porque a saliva estimula e é parte do sistema imunológico. Portanto, quando a saliva é produzida, atravessa o esôfago e desce pelo estômago e pelo sistema digestivo. A lisozima mata as bactérias apanhadas no muco e nos minúsculos pelos que revestem essas passagens. Contudo, os taoístas vão muito mais longe em seus louvores e na aplicação da saliva. Ao ser refinada, a saliva se torna muito espessa e embranquece, parecendo-se muito com o próprio sêmen. Sabe-se que os taoístas subsistem com esta saliva refinada por longos períodos, vivendo diário orvalho, respiração e saliva, como costumavam dizer. Eles alegavam que era um catalisador para se atingir a imortalidade. A tigresa também produz uma quantidade muito grande de saliva ao fazer a felação, deixando que ela molhe seu rosto e seus seios, além de permitir que limpe seu esôfago e o sistema digestivo. Por um lado, a saliva a protege de bactérias e, por outro, é utilizada para a rejuvenescer. Os hormônios e o ti. Engolir de cima e estremecer embaixo junta o ti. O refinamento contínuo desses harmonizará o ti. Siga as tendências naturais de absorção e o ti circulará. Quando o ti circula, uma iluminação acontecerá. Os antigos diziam: engula o dragão para movimentar o tigre, absorva o dragão para iluminar o tigre. Manual da Tigresa Branca. O ti tem dois significados básicos: respiração e energia vital. Os adolescentes têm maior capacidade de resistência e vitalidade, porque sua respiração é naturalmente mantida bem baixo no abdômen, o que induz maior circulação do sangue e, por sua vez, melhora o fluxo do ti. Nos adultos, devido à tensão e à ansiedade, a respiração sobe para a parte superior frontal do peito nos homens e para a parte superior das costas nas mulheres. Quando morremos, o fôlego sai da garganta em um último esforço desesperado para respirar a vida.
Os taoístas alegam que quando o Qi é devidamente estimulado, o sangue terá um fluxo maior e será aquecido. O Qi no sangue poderá então se movimentar livremente pelas artérias, veias e capilares e ligar-se aos tecidos que circundam os ossos. Com as células do sangue aquecidas, ele penetrará nos ossos, produzindo mais tutano. Os bebês têm ossos muito maleáveis devido ao elevado conteúdo de tutano. O taoísta procura restaurar esta condição, por isso todos os exercícios taoístas exigem a respiração abdominal. Os hormônios são os produtos químicos produzidos nas glândulas endócrinas. Basicamente, eles se ligam às células que se aglomeram em torno dos vasos sanguíneos, nas veias e nos capilares. Quando entram na corrente sanguínea, os hormônios são distribuídos para os diversos órgãos e tecidos do organismo. O único propósito das glândulas endócrinas é produzir hormônios que fazem o organismo funcionar correta e eficazmente. Sem elas, o organismo simplesmente se apagaria. Morreríamos. É necessário haver uma boa circulação do sangue e uma constante regeneração de células sanguíneas bem nutridas para que os hormônios se espalhem pelo organismo. Para o taoísta, a ideia da produção hormonal tem certa semelhança com a produção do Qi. Um aspecto da teoria do Qi é que este é comparado a um oxigênio latente no sangue e nos tecidos, que aumenta a resistência e a vitalidade. Embora os conceitos de hormônios e de Qi compartilhem uma função comum, o tema do Qi é bem mais amplo. Na visão taoísta, o Qi é uma última análise, o que dá ânimo à vida, dando movimento e função ao corpo, à mente e, de modo geral, a toda a vida. Os hormônios poderiam ser considerados motivadores da vida, mas ainda precisam do Qi para serem ativados. A puberdade e a força do embrião. O Qi é mais forte na puberdade. Nos homens, o Qi começa a se dispersar a cada emissão do Jing. Com as meninas, o Qi é reforçado a cada excitação do Jing. Ao nascer, nos tornamos prisioneiros da terra com um berro, e assim o Qi entra em nosso organismo pela boca. Quando morremos, soltamos um suspiro e o Qi escapa de nosso corpo também pela boca. Issai Wangmu disse: o segredo para a imortalidade é jamais permitir que o Qi desapareça. Por meio da constante absorção e ingestão da energia sexual, do fôlego e da saliva, o Qi está sempre sendo preservado e refinado, assim como também serão preservadas a juventude e a longevidade. Manual da Tigresa Branca. Normalmente, as meninas atingem a puberdade cerca de 1 ou 2 anos antes dos meninos, entre os 11 e os 15 anos. O que desencadeia essa mudança e a transformação sexual é o desenvolvimento dos ovários, que passam a liberar os hormônios estrogênio e progesterona. Em geral, há um período de 1 ou 2 anos em que as meninas têm menstruação leve e esporádica, que depois entra num ciclo regular de 28 dias. Durante a puberdade, aparecem pelos macios sob os braços e em torno da vagina. Os seios se desenvolvem, os quadris aumentam e a cintura afina. O útero também se expande e a menina começa a ter sensações sexuais. Quando seu ciclo menstrual entra num ciclo mensal, ela estará pronta para a reprodução. O aumento dos ovários é produzido por 2 hormônios específicos segregados pela glândula pituitária e pelo hipotálamo, na corrente sanguínea. Um hormônio que estimula os folículos e um hormônio continuando aqui. O aumento dos ovários é produzido por 2 hormônios específicos, segregados pela glândula pituitária e pelo hipotálamo, na corrente sanguínea. Um hormônio que estimula os folículos e um hormônio luteinizante. Quando os níveis desses hormônios sobem o suficiente, os ovários aumentam e começam a ovulação.
Durante o estímulo sexual, a mulher produz grande quantidade dos hormônios estrogênio e progesterona, que estimulam suas secreções sexuais de modo muito parecido com os das glândulas salivares ao produzirem a saliva, e como a saliva, sua função é lubrificar e matar bactérias na vagina. A tigresa vê essa fase do desenvolvimento do ovário e da puberdade como a primeira etapa do rápido processo do envelhecimento. Em vez de se empenhar na relação sexual e na reprodução, que apenas criariam mais processos de envelhecimento, ela se abstém da relação sexual e volta à fase libidinal do oralismo para estimular a sua memória corporal da juventude e assim ativar o que os taoístas chamam de força do embrião. Talvez seja o que a ciência descobriu recentemente e chamou de células do embrião. Conforme envelhecemos, perdemos mais dessas células a cada ano, até que finalmente não resta nenhuma e o organismo já não consegue funcionar. A tigresa acredita que durante a puberdade e o aumento dos ovários, essa força do embrião está no auge e ao se envolver em relações sexuais diminui. Essa ideia não está muito distante do que a ciência moderna está descobrindo agora. Quando envelhecemos, o cabelo embranquece porque os pigmentos ressecam. Nossos ossos se tornam quebradiços por falta de cálcio, os olhos enfraquecem, a audição diminui, testículos e ovários secam, nossa altura diminui, nossos sentidos e nossos músculos enfraquecem e perdemos o desejo sexual. A tigresa vê essa morte como resultado da perda da força do embrião e os seus métodos visam basicamente restaurá-la e preservá-la. A ciência hoje também diz que envelhecemos porque perdemos as células do embrião e está esperançosa com a colheita dessas células no laboratório, para depois obter restauração de órgãos ou tecidos danificados. A tigresa procura estimulá-los naturalmente dentro de si. A redução menstrual. Quando o fluxo carmesim se torna como orvalho, sua juventude é restaurada. Quando a lua retorna, quase invisível, a beleza dela irradia. Quando a mulher misteriosa preserva o vale do espírito, a imortalidade é obtida. Manual da tigresa branca. Nos homens, o esperma e a testosterona são produzidos nos testículos. Nas mulheres, os óvulos e a progesterona são produzidas nos ovários. Os taoístas associam esses processos com a produção do Jing, ou energia sexual. Se um homem pratica a retenção do sêmen e a mulher a redução menstrual, a energia resultante é absorvida nos rins, ou, mais precisamente, nas glândulas adrenais que estão diretamente acima dos rins, que os taoístas chamam de portões da vida. A retenção do sêmen e a redução menstrual aquecem os rins e as glândulas adrenais, que então excitam o Jing e fazem com que ele suba pela espinha dorsal e chegue ao cérebro, criando iluminação na mente. Antes de ir muito longe neste assunto, devo esclarecer rapidamente o que são as ideias de retenção do sêmen e redução menstrual, a diminuição do fluxo menstrual. Em primeiro lugar, a retenção do sêmen significa que o homem procura a estimulação sexual, mas renuncia à experiência da ejaculação. No momento imediatamente antes do orgasmo, ele impede a ejaculação, mentalmente faz o sêmen voltar para dentro do seu organismo, para dentro dos rins. Como um garotinho que acaba de descobrir a masturbação, ele não ejacula, mas atinge uma sensação de energia muito maior. A redução do fluxo menstrual é buscada para restaurar e atingir a condição experimentada pela mulher em suas primeiras menstruações. É durante este período que ela sente os seios crescendo, a cintura afinando, os quadris aumentando e o desejo sexual. Também é o momento em que ela começa a ovular e inúmeros hormônios saudáveis começam a se espalhar pelo organismo. Essas primeiras sensações da ovulação proporcionam uma impressão muito maior de energia e a menstruação normalmente é esporádica e leve. Os maus efeitos da menstruação, como as oscilações de humor e o inchaço, ainda não são totalmente aparentes.
A tigresa visa reduzir o fluxo e a duração do período menstrual, por meio do estímulo de seus hormônios e secreções sexuais. O fluxo menstrual e sua duração podem ser reduzidos gradualmente com o tempo, passando, por exemplo, de 5 para 3 dias. Quanto mais o Jing, significando em parte estrogênio e progesterona, da tigresa é estimulado e liberado, maior a redução de sua menstruação. Assim, para o homem, retenção do sêmen significa estimular sexualmente a ejaculação, mas detê-la logo antes do orgasmo, visualizando a energia do orgasmo indo para os rins e depois subindo pela espinha dorsal e penetrando no cérebro, criando a iluminação do efeito do cérebro. É a liberação das secreções sexuais da mulher que estimula a ascensão da sua energia sexual dos rins para o cérebro para criar o efeito de iluminação. Como o orgasmo do homem tem uma tendência natural a movimentar-se para cima e para fora, ele deve impedir que a ejaculação aconteça, fazendo com que mental e fisicamente ela volte para o corpo. Contudo, o orgasmo da mulher tende naturalmente a se movimentar para baixo e para dentro, de modo que a liberação de suas secreções sexuais pelo orgasmo naturalmente levará sua energia sexual de volta ao corpo. Resumindo, por uma tendência natural, o homem se livrará e dispersará sua energia sexual, mas a mulher a preservará. Por isso, o processo pelo qual cada um dos dois fará o Jing voltar ao cérebro é idêntico, só que as mulheres não precisam preocupar-se física ou conscientemente com a retenção de secreções sexuais. Para o homem é prejudicial desperdiçá-las, para a mulher é benefício. E há ainda a ideia implícita é que a mulher enxerga mentalmente a energia de seus ovários indo para os rins. Como seu orgasmo já se movimenta para dentro e para baixo, a capacidade de dirigir sua energia sexual de volta aos rins é bem mais fácil para a mulher do que para o homem, que terá de inverter todo o caminho para cima e para fora de seu orgasmo. Além do mais, como as secreções da mulher não são iguais ao sêmen, ela não precisa empenhar-se em sua preservação como homem. Sua liberação, ao contrário, ajuda na saúde e na restauração da mulher. Assim, ela solta seu orgasmo e suas secreções sexuais ao máximo, mas antes, o que ajuda a atrair mais energia sexual para os rins. O Jing, ou energia sexual, não é totalmente hormonal, mas antes uma energia que pode excitar ou estimular os hormônios. Isto acontece com os hormônios adrenais. Os rins são os principais filtros de nosso sangue. Os taoístas sempre consideram os repositórios de nossa energia sexual Jing. Os hormônios adrenais criam o que é chamado de reação de fuga ou luta quando nós amedrontamos. Mas eles também podem criar a reação do super-homem. Nos dois casos, essas reações adrenais tomam conta do sistema nervoso, em parte, quando a energia do orgasmo é somada e a reação adrenal pode ocorrer um poderoso estímulo e sensação na mente. Em essência, uma grande quantidade de Jing, energia sexual, é produzida e enviada por todo o organismo. Durante essa experiência sexual intensificada, a tigresa também pode absorver a energia sexual do homem. A absorção da energia sexual masculina. Sai Shin. A substância Jing, secreções sexuais, é aquecida pelo Qi, respiração, e assim a água, saliva, é produzida. Cada um se torna parte do elixir, então enrijecido e engolido. Quando todo o enfoque desse ato de convergência ocorre dentro da passagem misteriosa, o terceiro olho, resulta no embrião de espírito. Esse embrião confere, então, juventude e longevidade. Manual da Tigresa Branca. Dentro do cérebro, existem 3 áreas que podem nos ajudar a compreender melhor o que uma tigresa branca sente em seu estado de absorção. Essas áreas são a pituitária, o hipotálamo e o córtex sensorial. Para compreender melhor a experiência da absorção da energia sexual do homem, é preciso primeiro esclarecer os processos neurológicos que ocorrem durante o duplo efeito simultâneo da hipersensibilidade dela e do orgasmo intensificado do homem.
Algumas mulheres me informaram, depois de escutar a experiência da absorção, que tiveram experiências semelhantes durante e depois do orgasmo. A maioria dessas mulheres alegou que isso ocorrera apenas no início da sua adolescência ou aos 20 e poucos anos de idade, em suas primeiras experiências sexuais. Para a tigresa, a absorção não é uma experiência inteiramente espiritual, mas é também uma experiência física. Ela considera esta experiência uma ponte sobre a qual passar do físico ao espiritual, ou na linguagem taoísta da imortalidade à mortalidade, ou melhor, da mortalidade à imortalidade. Por isso, a experiência da absorção é a meta primordial em que se concentram todas as tigresas. Antes dessas explicações comparativas, devo deixar claro que a fisiologia e a psicologia ocidental explicam apenas em parte alguns aspectos da absorção das experiências da tigresa branca. Como não existe nenhum estudo real sobre isso, é bastante difícil apresentar uma comprovação concreta para as experiências de absorção. Contudo, pessoas que atingiram estados mentais superiores na meditação e no yoga saberão a correlação da experiência da absorção da tigresa. A ciência ocidental, até hoje, não compreende muita coisa relacionada às práticas alquímico-místicas do Oriente. O pesquisador ocidental estuda as condições de outros seres humanos por meio de intensa inspeção física. Os pesquisadores orientais estudam a condição de si mesmos por meio de profunda introspecção mental e espiritual. As semânticas talvez sejam diferentes, mas podemos fazer diversas correlações entre as antigas ciências taoístas e as modernas ciências ocidentais. Pouca diferença faz para quem está doente, por exemplo. Se sua doença é considerada um desequilíbrio químico, um vírus, um espírito maligno ou uma retribuição kármica, a única preocupação do doente é a cura. E o fato dessa cura ocorrer por meios espirituais ou materiais não tem muita importância para quem sofre. Mantendo essa não distinção de espiritual e material em mente, eu gostaria de discutir rapidamente algumas das funções físicas e neurológicas do corpo e do cérebro e como elas se relacionam com a experiência da tigresa. O hipotálamo e a glândula pituitária. O hipotálamo é muito importante para a glândula pituitária, porque quando as pessoas têm relação sexual ou passam por um estado mental intenso, o hipotálamo estimula a segregação pela glândula pituitária dos hormônios chamados gonodotropinas, que por sua vez afetam as glândulas sexuais, o pênis, o escroto e a vagina, que abrange as glândulas e os seios. A ciência descobriu que as gonodotropinas também têm grande influência no retardamento do processo do envelhecimento e que a ausência deles acelera esses processos. Embora recentemente tenham descoberto que é a glândula pituitária que produz a gonadotropina e outros hormônios que desaceleram o envelhecimento, eles não podem ser liberados a menos que o hipotálamo seja intensamente estimulado, induzindo a glândula pituitária a isso. O hipotálamo pode avisar a glândula pituitária para segregar esses hormônios singulares apenas durante intenso estímulo neurológico. Quando isto acontece, a glândula pituitária passa esses hormônios para as glândulas endócrinas, que por sua vez faz com que sejam distribuídos por todo o corpo. A ciência médica moderna recentemente descobriu o que são chamadas células do embrião. Células tiradas de órgãos de bebês. Segundo os pesquisadores, essas células podem rejuvenescer e restaurar órgãos e tecidos danificados no corpo adulto. Conforme envelhecemos, essas células aos poucos perdem seus efeitos de preservação no corpo e seus órgãos, e por isso começamos a envelhecer. A ideia é que, se as células de embrião fossem periodicamente injetadas em órgãos e tecidos danificados, o organismo poderia impedir drasticamente o envelhecimento. Nos ensinamentos taoístas, a ideia de restaurar a juventude e atingir a imortalidade está na capacidade de restaurar o sangue e as células, regressando à condição da juventude da pessoa. Os taoístas chamam esse processo de refinamento do Jing, a essência sexual.
As células de embrião e o Jing têm grandes semelhanças. Os taoístas afirmam que quando começa a disparar o sêmen, outro aspecto do Jing, o homem começa a envelhecer rapidamente. É quando o Jing se esgotar, e quando o Jing se esgotar, ele morrerá. A ciência ocidental hoje está também chegando a essa visão, só que sem apreender a ideia de que as células de embrião não se dispersam por alguns processos naturais de envelhecimento, mas pela dispersão sexual. Os pesquisadores ocidentais trabalham atualmente na busca dessas células de embriões humanos para que elas possam ser injetadas em adultos para impedir o envelhecimento e a deteriorização de órgãos humanos. Teremos de esperar um pouco para saber se funcionará mesmo. Na visão taoísta, o Jing não apenas deve ser restaurado, mas também preservado. A preservação do Jing requer um refinamento. Quando restaurado, o Jing influencia o sangue e naturalmente recria essas células de embrião. Não obstante, o taoísta leva essa recriação do Jing, células de embrião, bem mais longe. Enquanto a ciência ocidental tenta reparar os danos do envelhecimento por meio de um processo de injetar células de embrião colhidas em determinada região do organismo, que precisa de restauração, o taoísta vê o corpo inteiro como uma entidade. Portanto, não vê apenas motivo para restaurar o corpo inteiro com o Jing, mas também procura manter essa restauração através de um processo de preservação e refinamento. O córtex sensorial. O córtex sensorial é a pequena faixa de matéria cerebral que envolve o cérebro entre o córtex motor e o lobo parietal. É a parte do cérebro que processa as sensações e as percepções físicas. Todos os nossos impulsos táteis, visuais, auditivos e olfativos são processados no córtex sensorial. O cérebro é, por assim dizer, dividido na porção superior, criando os lados direito e esquerdo. No meio, há uma espécie de fenda contendo a maior quantidade de líquido cerebroespinal. A maior concentração desse líquido está na área onde ficava a nossa fontanela, o ponto macio do crânio, quando éramos bebês. Os taoístas acreditam que o endurecimento desse ponto marca o início do processo pelo qual começamos a distinguir os sentidos. Quando bebês, recebemos os estímulos, mas não conseguimos distinguir ou ter alguma consciência de cada sentido. Os taoístas se referem a esta área como a cavidade Pai Hui, em que durante estados de meditação intensa, todos os sentidos se fundem e a mente poderia então perceber a clareza absoluta, a iluminação da mente, como eles denominam. No taoísmo, esta área do cérebro seria estimulada tanto pela percepção da luz e energia sensível no alto da cabeça, quanto olhando internamente para ela, aumentando a sua percepção. Esta área era importante não apenas como recurso para restaurar a juventude e sentir a iluminação da mente, mas também porque era por onde o espírito deixaria o corpo na morte. Quando o córtex sensorial é estimulado intensamente, a capacidade que o corpo tem de perceber, sentir e absorver sensações físicas e mentais é imensamente aplicada. Esta maior receptividade às sensações também resulta na reação do hipotálamo ao intenso estímulo sexual, que envia sinais à glândula pituitária para segregar gonadotropinas no sistema endócrino. Esta condição ocorre apenas quando o cérebro experimentou alguma forma de estado de êxtase da concentração ampliada. É a base para que todas as experiências místicas descritas na meditação e nas práticas do yoga, sendo a mais poderosa de todas as energias humanas, o sexo proporciona o melhor e o mais eficaz recurso para experimentar esta hipersensibilidade. Toda a espinha dorsal e o cérebro estão rodeados por fluidos cerebroespinais e são protegidos por eles. Os taoístas afirmam que esses fluidos proporcionam uma trilha para que a energia sexual armazenada chegue até o cérebro.
A combinação do sangue aquecido e da energia sexual chegando ao alto da cabeça é o que causa essa experiência de iluminação. Tenha sempre em mente que essa área do fluido está à direita, sobre o córtex sensorial. A tigresa e o taoísta procuram estimular a área do córtex sensorial. O método é um tanto diferente, mas o objetivo é o mesmo. A tigresa atinge a iluminação da mente por meio da absorção da energia sexual do homem, algo que nos livros taoístas é chamado de preencher o yin com o yang. O homem taoísta atinge a iluminação revertendo a energia sexual para o cérebro, ou preenchendo o yang com o yin. Por meio da concentração total, ao estimular sexualmente o homem com a boca, a tigresa pode chegar ao estado de hipersensibilidade que resulta em sua capacidade de perceber e absorver a energia sexual do homem e assim ter a experiência interior da iluminação. Os benefícios decorrentes são que o estímulo amplificado da pituitária e do hipotálamo os faz reagir em plena capacidade, liberando hormônios que podem restaurar sua juventude. A experiência do orgasmo. Depois de discutir acima as percepções dos processos básicos da absorção, podemos examinar mais claramente a experiência e as sensações do orgasmo hipersensível. Logo antes e imediatamente depois que a pessoa tem um orgasmo, a mente entra em um estado de hipersensibilidade, tal que se torna intensamente consciente e sensível a tudo que estiver em seu campo imediato de percepção e toque. Durante o orgasmo, a mente experimenta uma suspensão do tempo e todo o sistema nervoso traz toda a atenção unicamente para as sensações e as emissões das secreções sexuais. Em certo sentido, o sistema nervoso entra em curto-circuito. Quanto maior a intensidade do orgasmo, maior o curto, maior a sensação, a sensibilidade e as percepções. O orgasmo também estimula intensamente o lobo occipital, que controla a visão, e paralisa o córtex motor, que controla o movimento voluntário. Durante um orgasmo, vemos e sentimos as coisas de modo otimista e perfeitamente concentrado. As cores são mais claras e a mente é inundada por imagens lúcidas. O corpo já não tem mais controle sobre o movimento voluntário. Ele permite apenas os movimentos que levam à experiência do orgasmo. Até mesmo os centros da fala e da audição no cérebro estão amplificados. Por causa dessa amplificação, da audição, da fala e da visão, ocorrem muitas desordens sexuais quando um dos parceiros diz algo errado quando o outro está tendo seu orgasmo. A mente está tão sensível nesse momento que insultos ou palavras desmerecedoras entram profundamente na consciência e podem afetar o desempenho sexual de uma pessoa daí em diante. Depois do orgasmo, o corpo reage como se houvesse sido tranquilizado. Isto acontece porque a glândula pituitária, que também controla os hormônios do sono, imediatamente envia esses hormônios para o sistema endócrino como proteção natural para que o organismo não tenha a sensação constante do orgasmo e da hipersensibilidade. As reações aos hormônios do sono são menos pronunciadas nas mulheres do que nos homens, pois seus corpos e seus sistemas são mais bem equipados para manipular inúmeros orgasmos. Normalmente é preciso mais de um orgasmo para que a pituitária emita hormônios do sono ao sistema da mulher. Isto explica por que as mulheres podem estar energizadas mesmo depois de um orgasmo, pois ainda estão sendo afetadas pelas gonodotropinas. Os homens podem ter muitos orgasmos até certo ponto, mas somente se o estímulo subsequente for intenso o suficiente e se houver tempo suficiente entre os orgasmos e o novo estímulo. O período necessário para o desgaste dos hormônios do sono. A intensidade do primeiro orgasmo determina a quantidade de hormônios do sono enviados da glândula pituitária para o sistema. Nos homens que ejaculam com frequência, os hormônios do sono têm cada vez menos efeito conforme envelhece. Para testar a teoria desses hormônios do sono, o homem deve deixar de ter qualquer ejaculação durante 2 semanas. Depois disso, quando ejacular, ele mal conseguirá manter os olhos abertos.
Esses hormônios do sono são essenciais na restauração da juventude do homem. Por isso, ele não deve ejacular frequentemente. Assim, quando ele ejacular, esses hormônios terão maior efeito sobre seu sistema endócrino. A tigresa não se beneficia apenas de seu próprio orgasmo, mas também do de seu parceiro. Ao intensificar o orgasmo de um homem, ela consegue entrar em um estado receptivo amplificado, com o qual absorverá o orgasmo e a energia sexual dele. Ela consegue isto concentrando-se totalmente em deixar o homem o mais estimulado e com o pênis o mais rijo possível, e depois de concentrado inteiramente no clímax dele, o que significa que ela dedica toda a sua atenção em fazer o sêmen jorrar do pênis. Segurando-o a centímetros de seu rosto, ela olha diretamente para a cabeça do pênis no instante em que o sêmen é ejetado e imagina a energia daquele orgasmo penetrando diretamente na parte superior e atrás de sua própria cabeça. Se quisesse olhar para a frente, mais alta de seu próprio cérebro, toda a sua atenção está voltada para a sensação do sêmen caído em seu rosto. Com a cabeça do pênis em sua boca, ela o suga por 9 vezes, muito devagar e sem nenhuma pressão, imaginando a energia do pênis saindo, sendo atraída para a parte de trás de sua cabeça. A tigresa usa toda a sua imaginação neste exercício. A imaginação é uma das ferramentas mais poderosas que os seres humanos têm para funcionar no mundo. O raciocínio racional é que destrói o poder da imaginação. A tigresa branca usa a imaginação e por isso ela consegue sentir a energia sexual como algo material. Devemos lembrar que qualquer coisa criada neste mundo primeiro se materializa a partir de uma ideia, não de uma substância física. As tigresas também imaginam e se sentem obtendo a juventude e a imortalidade, e simplesmente sabem que isto acontecerá. Usando a imaginação, a tigresa consegue intensificar seu orgasmo e o de seu parceiro, recriando as condições físicas e mentais da adolescência. A tigresa mantém e aperfeiçoa a intensidade de seus encontros sexuais, usando homens diferentes, a quem se refere como dragões verdes. Ela os usa para evitar tornar-se complacente em relação ao estímulo ou à rotina. A consequência negativa de um parceiro de muito tempo, com quem a intensidade em geral diminui cada vez mais, com apenas um homem, suas necessidades sexuais tenderiam para o sexo reprodutor e não recreativo. Uma vez perdido o aspecto recreativo, ela não conseguirá penetrar no aspecto transformador. Ela também usa outros homens para excitar seu parceiro primordial, o dragão de Jade, com o voyeurismo, para que ele consiga igualmente aumentar a intensidade do orgasmo, o oralismo e o exibicionismo, aperfeiçoado da tigresa, estão voltando para a criação do estímulo da energia sexual e da experiência maior da hipersensibilidade para absorver a energia sexual. A intensificação do orgasmo sexual é, portanto, essencial para a restauração, preservação e refinamento da juventude da tigresa. Sob esta luz, o sexo é o remédio da tigresa. E assim nós encerramos essa parte do livro. A próxima parte a gente inicia a parte 2, a tríade sexual, a partir da página 116. Então acompanhem os vídeos, ativem as notificações para poder receberem e até a próxima. Um ótimo estudo e boa leitura.